Salve os irmãos e as irmãs com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Pode sentar, irmão, em nome de Jesus. Salve os irmãos também que estão aí pela internet. Pega as vossas Bíblias, você que está nos ouvindo. Vamos compartilhar a palavra de Deus. Isaías, capítulo de número 6, versículo 5. Amém? Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 5. Achou já, irmã? Maísa, parabéns, hein? Louvado seja Deus. Eu vi, ela já parou, olhou assim. Está afiada na palavra de Deus, hein? 10 anos, né, Maísa? Você tem, né? Tem irmão que estão vindo lá na internet falando, quem será essa pessoa que já achou a palavra tão rápido? É Deus, né? Isaías 6, versículo 5. Amém? Louvado seja Deus. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Amém? No 3 nós vamos repetir, tá bom? 1, 2, 3. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Amém? Deus, Ele vê o povo lá no Egito, e vê que precisa libertar aquele povo do Egito. E Ele designa, agora eu estou que nem o pastor, né? Às vezes enrola alguma palavra. Designa, isso. Ele põe uma pessoa. Essa palavra é meio difícil, né? Ele põe uma pessoa, ele encarrega uma pessoa, pronto. Você vai ser encarregado de libertar esse povo. Moisés, né? Moisés também era gago, né? Moisés era gago. E ali foi. Deus deu autoridade para Moisés. E ali aconteceu aquela libertação. O povo era todo escravo. E ali começou a travessia deles lá no deserto. Na palavra de Deus, ela não diz claramente o que um falava para o outro, mas sabia que eles estavam murmurando. O sol escaldante, e ali eles começando, lá estava tão bom, tinha cebola, tinha aquelas comidas. Os abençoados estavam escravizados. E quando eles estavam livres, na travessia do deserto, começaram a murmurar, começaram a reclamar. A humanidade minha, a humanidade sua, que dentro do nosso coração, muitas vezes Deus está derramando as bênçãos, só o fato de nós estar aqui hoje vivo, já é uma bênção. O fato de Deus ter dado os livramentos para nós, já é uma bênção. O fato de você estar com essas vestes aí, furada ou sem furada, ou meia furada ou não furada, ou camisa bonita ou feia, usada, mas está te aquecendo aí. E o povo vai murmurando, Mas aqui no caso de Isaías, ele estava falando que ele era um homem de lábios impuros. E o que é impuros? É algo que não é puro. E se não é puro, tem imundície. E essa imundície saía de dentro da onde? De dentro de Isaías. A boca fala do que o coração está cheio. Eu tenho certeza que ele tinha os lábios impuros, no sentido de palavras que até assustava Deus. Você já viu alguém, ou talvez até você mesmo, você que está me ouvindo, você que está aqui, de repente você falou algo que, ou você ouviu alguém falando algo que você se assustou, xingando, falando aqueles absurdos, que você fica até assustado, ou de repente até você também era assim, né? Não é verdade? De repente até você é assim. O salmista, ele diz lá no Salmo de número 33,
Salmo 34, versículo de número 13. Salmo 34, versículo 13, diz assim: guarda a tua língua. Ó, tem um que tem língua grande, eu tenho língua pequena, né? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem enganosamente. Nós nunca podemos julgar alguém sem antes ter a total certeza. A pessoa, eu costumo falar muito isso lá no meu trabalho também. A palavra de Deus hoje, ela diz em termos de palavras torpes, depois eu vou explicar o que é a palavra torpes, e falar fraudulamente, falar palavras enganosas. Eu não posso chegar e ficar falando, a Josi, é isso. Eu não posso. Em primeiro lugar, eu não julgo. Quem julga é a palavra de Deus. Eu não tenho esse poder. Agora, trazendo para o mundalismo, aquele que ainda não aceitou Jesus, você vê que de 10 palavras, 9,9 é só coisa absurda. É por isso que o salmista, o Salmo de número 1 diz, para nós estar longe da roda dos escarnecedores. É por isso que o Salmo número 1 diz isso. Você pode estar lá para falar, você não pode falar isso, você precisa aceitar Jesus. Mas tem muitos que começam a zombar, você não pode nem ficar mais lá. Porque você contriste o Espírito Santo que está em você. Acontece isso comigo. Quando eu estou trabalhando, um vai pegar um negócio, outro vai pegar outra, não comigo, perto comigo, mas falando um com o outro. Um com o outro. Eu ouço assim, eu falo, meu Deus do céu, entristece a gente. Você está andando na rua, você vê crianças menor do que o meu filho, é de 10 anos, menor, falando cada palavra, para não falar que é uma palavra aumentativa, né? É uma palavra aumentativa. É palavra aumentativa. É absurdo. Então aconteceu com Isaías. Deus, ele vai e visita Isaías e fala, eu vi o Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e convivo também com pessoas de lábios impuros. Como você tem usado os seus lábios, hein? Como você tem se comportado mediante a igreja, mediante o seu dia a dia, mediante com o seu com a sua esposa. Estou querendo falar difícil, mas está meio enrolado hoje. Com o seu cônjuge, né? Eu acho que está pegando esse negócio para mim. Ô Glória, como é que você está se comportando com a sua esposa? Como é que você está se comportando com o seu marido? Como é que você está se comportando na sua sociedade? Você que aceitou Jesus, vamos falar para os crentes, para você evangélico. Você que aceitou Jesus como seu Salvador, como está a sua língua? Está afiada ou está sem estar afiada? Se ela estiver afiada, pede misericórdia de Deus, deixa ela cega. Porque se a língua estiver afiada, hein? Aleluia. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. A nossa língua, nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos e minhas irmãs, porque lá no dia do juízo, nós vamos prestar conta de tudo aquilo, de toda aquela palavra ociosa, de toda aquela palavra enganosa. Porque às vezes, a própria palavra de Deus diz, às vezes nós não pensamos para falar. Você tem uma boca e 2 ouvidos. Muitas pessoas estão invertendo, estão achando que tem 2 bocas e 1 ouvido. É por isso que Deus te deu 2 orelhas aí, ó, e 1 boca. Para nós falar menos e ouvir mais. Não contristeis o Espírito Santo que está em vós. Você não pode contristar o Espírito Santo que está em vós. Aleluia. Abra comigo lá em Efésios, capítulo de número 4, em nome de Jesus. Versículo de número 29, diz assim. Aleluia, glória a Deus.
Efésios 4, versículo de número 29, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. As pessoas ouvem você falando daquele jeito, com a mansidão, com a temperança, para os que ouvem, para que você não seja pedra de tropeço. Senão, de repente, você pode ser uma pedra de tropeço. Quando eu disse para vocês que aquele ateu que estava lá, que trabalha comigo, que veio uma jovem, uma moça, que ela é evangélica, ela falou algo, um absurdo, uma palavra no aumentativo, que ele se assustou. E depois ele disse para mim, que aquela passagem, aquela palavra que eu falei para você na outra ocasião, que me surpreendeu. Mas, Sr. Paulo, o senhor sendo um homem de Deus, vai em frente, continua falando para ela. Mas ela falou que ela é evangélica. Eu falei, é pedra de tropeço. Ela é pedra de tropeço. O que é pedra de tropeço, Sr. Paulo? Aí eu expliquei para ele. Eu falei, aquela que não entra, não deixa o outro entrar. O senhor que não acredita em Jesus, já insistiu várias vezes, que o senhor não acredita em Jesus, o senhor ouve isso, o que acontece? Está sendo um tropeço para o senhor, ela não entra verdadeiramente, ela está claudicando os dois pés, e não deixa o senhor entrar. Aí ele ficou quieto, prestando atenção, pedra de tropeço, e ficou assim conversando sozinho. Ele falou, mas eu fiquei encucado com esse negócio de pedra de tropeço, hein, Sr. Paulo? Eu falei, pois é, Sr. Valentino, e eu tenho que me vigiar também, Sr. Valentino, para eu não ser pedra de tropeço para o senhor. Aí que ele riu mesmo. Não sou pedra de tropeço nas minhas palavras. O pai não é evangélico, a mãe não é evangélica, não aceitou Jesus como Salvador, e o filho só fala aqueles palavrão lá dentro de casa, só palavrão, só coisa que não é de agrado a Deus. Ou conversa, não precisa nem ser os palavrão, uma conversa que não é de agrado a Deus. Você vê, quando você passa na rua, presta atenção. Se você nunca prestou atenção, eu gosto de prestar muita atenção, presta atenção. Dá uma rodinha, seja o que for, ou está falando da vizinha, ou está falando do vizinho. Você viu, menina, aquele homem lá, e vai. Presta atenção. Não está falando nada que regue. Não está falando nada, como diz a palavra de Deus, que promove. Olha só, louvado seja Deus, eu sou uma pessoa de bem. É uma pessoa trabalhadora, esforçada. Que Deus abençoe a vida dela. Vamos orar por ela. Só, olha, falando coisas que escandalizam. Aquele que ainda não aceitou Jesus, aquele que está longe dos caminhos do Senhor, ele está sendo aluno de Satanás. Porque Satanás, ele está colocando só aquelas palavras horrorosas que hoje eles investem nas músicas. Vocês veem aí essas músicas, que se pode chamar de música, né? Essas letras que você fica assustado. E tem muito evangélico querendo entrar nessa. Querendo entrar nessa. Foi como nós estávamos falando no sábado, no culto com a mocidade. Querendo se amoldar. Não só em palavras, mas também em atitudes. Senão ela não vai com a galera, ela não vai ficar junto com aquele povo. Não, mas todos estão ouvindo aquele tipo de música, eu também tenho que pôr aquele tipo de música, senão eu não vou ficar de acordo com o que anda o mundo. Deus hoje, Ele fala para mim e para você, para nós vigiarmos a nossa língua, nas nossas atitudes, no nosso falar. Quando você for falar, você pensa duas vezes, para de repente você for falar algo que destrói, que ao invés de você reerguer, você abate. É um exercício. Só o fato de nós não falar essas palavras no aumentativo, já é um grande começo. Eu vou ser sincero para vocês, viu? Desde a época de criança, minha mãe ela me ensinou esse ritmo de não falar nenhum palavrão, quando eu era pequeno.
Tem um irmão meu que misericórdia. E eu completamente inverso dele. Mesmo eu antes de não conhecer Jesus, eu tinha uma educação de não falar palavras que não é de agrado a Deus. Mas tem pessoas que falam tanta coisa antes mesmo de ter aceitado Jesus, e louvado seja Deus, que a pessoa foi transformada. Deus, ele é tão maravilhoso que em várias passagens na Bíblia, ele vem nos orientando sobre a língua. Vocês sabiam disso? Deus vem explicar para nós tomar cuidado com a nossa língua. É por isso que eu digo que a palavra de Deus, ela é o nosso GPS. Ela está nos ensinando em todos os sentidos. Hoje ela quer nos ensinar sobre a língua, irmão Dionísio. Hoje ela quer nos orientar de tudo aquilo que sai está no nosso coração, vai para a mente e sai para a língua. Às vezes é fração de segundo. As mulheres parecem que falam mais, né? Eita, as mulheres agora vão bater. As mulheres parecem que elas falam mais que os homens, né? Vai, né? Não fiquem chateados comigo, nós irmãos. Apesar que tem uns homens também que falam muito, né? Que falam muito. Oh, aleluia! Mas se estiver falando algo que benfazeja, algo, agora eu falei difícil, falei certo, hein? Algo que benfazeja, algo que reergue, pode falar bastante. Mas se for ficar falando um monte de coisas, asneira, fique quietinha, vai orar. Vai orar a Deus. Vai orar a Deus, vai pedir a Deus sabedoria, discernimento, de como você vai falar com seu maridão, de você, maridão, como você vai falar com a sua esposa, vai se comportar com seus filhos. Carta do apóstolo Paulo a Colossenses, capítulo de número 4, aleluia. Colossenses capítulo 4, versículo de número 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Olha o sal entrando de novo aí. Colossenses 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como convém responder a cada um. Eu não vou entrar no detalhe do palavrão, vou entrar no detalhe de como você se expressa. Ô, senhor, não sei o quê. Ué, mas ele não é crente? Ele não aceitou Jesus? E por que ele está gritando daquele jeito? Eu não estou entendendo nada. Vocês estão entendendo agora? É a luz. A pessoa está aqui, outra lá na esquina, lá e... Ô, rapaz, que é isso aí? Assusta. Assusta. Se a pessoa já tem uma intimidade com outra, tudo bem, mas os que estão aos derredor, elas se assustam. Se você e sua esposa, entre você e sua esposa, vocês têm a intimidade de dar um grito, vem aqui. Mas as outras pessoas, elas se assustam, tem que tomar muito cuidado com a língua. Que seja temperada, que seja agradável, temperada com sal, para que fique no ponto, né? Para que saibas como convém responder a cada um. Parar e pensar. Hoje chegou uma carga lá, e o gerente chegou e pediu para uma outra pessoa separar as datas. E aquele mercadoria chegou até na minha mão, e eu coloquei na sequência, em ordem crescente, mas num único pallet só. E quando ele já chegou em mim, já. Eu nem estava sabendo de nada. Ué, mas eu pedi para separar isso por data. Eu falei assim, o senhor pediu? Então tá bom. O senhor quer que eu separe para o senhor? Eu poderia simplesmente chegar, não, foi a fulana que mandou para cá, para esse setor. Eu peguei, falei assim, o senhor quer que eu separe? Eu separe. Eu desço daqui do estoque e coloco nos outros pares também. Até o encarregado deu risada. Falou, por que ele não te avisou? Ele vem falar agora. O próprio encarregado. Aí depois falou, não, deixa assim mesmo, guarda lá. É o tempero, é a palavra, como você vai proceder. Mas isso é um exercício que vocês têm que estar 24 horas. Senhor, dá-me sabedoria. Como eu vou falar com o irmão Dionísio um assunto, Senhor? Dá-me sabedoria, Senhor, de como eu vou conversar com o irmão, de como eu vou conversar com a irmã. Isso não é justificativa para a gente sair dos caminhos do Senhor.
Deixe bem claro isso. Ah, o irmão falou aquilo, eu não gostei e não quero mais saber de Jesus. E Jesus, onde fica na história? Mas eu digo em termos de relacionamento. Eu vi um testemunho de um jovem aqui muito bonito. Ele disse que ele era bem jovem, isso já faz uns 20 e poucos anos atrás. Ele falou que uma certa vez dentro da igreja ele ouviu algo, falou para ele, falou direto para ele. E ele ficou muito triste e não queria ir mais para a casa do Senhor. E o pai dele disse para ele assim: você está servindo a quem? A um irmão lá na igreja, ou você está servindo ao Deus Altíssimo, Todo-Poderoso? Muitas pessoas às vezes querem dar desculpa para sair dos caminhos do Senhor por causa do irmão. Mas a quem você está servindo? Aleluia, glória a Deus. Olha aqui o que Tiago diz. Abre comigo lá em Tiago, capítulo de número 1. Hoje está sendo mais um ensinamento, né? Aleluia. Hoje nós estamos aprendendo com a palavra de Deus. Tiago, capítulo de número 1. Tiago 1, versículo 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir. Olha o que entrou hoje, hein? Na minha vida, olha o que entrou hoje. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, pensar, e tardio para se irar, segurar. Tardio para falar, parar e pensar bem a resposta, e tardio para se irar. A pessoa fala algo, dá um raciocínio, né? Puxa um pouquinho o raciocínio para você poder dar uma resposta. Ou se você não tem aquela resposta na hora, fica quieto. E pede sabedoria para Deus te dar sabedoria de como você vai dar a resposta para a pessoa. Amém? Versículo 26. Se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a sua religião desse é vã. Você está perdendo tempo de evangélico. Se você fala mal do pastor, se você fala mal da irmã, se você fala mal do irmão, se você fala mal do diácono, se você fala mal do vizinho que ainda não aceitou Jesus, se você só tem a língua só para falar coisa que não é de agrado a Deus, a palavra de Deus está dizendo aqui: se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, está enganando a si mesmo, e a religião desse é vã. É vã. Deus hoje está falando com todos nós que estamos na casa do Senhor. Se nós não estamos com a nossa língua refreada e pensando que a gente vai ganhar o céu, nós não vamos ganhar o céu. E depois vou mostrar lá no Evangelho de Mateus que vai ser cobrado tudo a palavra. Vou mostrar lá depois, nós vamos chegar lá. Deus está marcando tudo, viu? Está marcando tudo. Vai ser tudo ali prestado conta. Ó, você falou isso, você falou algo de uma pessoa que não tinha nada a ver. Você inventou, você foi um mentiroso. Você foi uma mentirosa, você acabou com uma família por causa da sua língua. Quantas pessoas na face da terra que estão acabando com outras pessoas com a língua? Aquela pessoa que não conhece Jesus ainda, ela é capaz de falar tanto para outra pessoa, e aquele outro, para falar um nome assim, abençoado, vai lá e às vezes mata até o outro. O outro chega e fala: bibi, olha rapaz, aquele cara lá, aquele rapaz lá, e vai. É mesmo, o cara já está com sangue quente, já pega a arma, vai lá e pum. Mas o homem não falou nada, rapaz. Você matou ele. Não foi ele não, foi o outro. Ou nem foi o outro, inventaram. Vocês estão vendo como a língua acaba com as coisas? Com a situação? Pare e pensa bem quando você for falar com alguém, seja na igreja, seja na escola, seja no trabalho, seja para o seu marido, seja para os seus filhos, seja para o vizinho. Lá no trabalho o pessoal acha que eu sou meio mudo, sabe? Sou meio quietão, igual o Lucas, assim, sabe? Por quê? Porque a maior parte das coisas que falam ali, nem me interessam os assuntos. Eu fico só ali no meu trabalho, trabalhando e vou trabalhando.
Agora, quando chega algum irmão para falar das bênçãos do céu, da palavra de Deus, ô glória, aí vamos. Mas sem deixar o trabalho, é lógico. Hoje chegou um abençoado, falou, irmão, aquele dia que você me saudou na paz do Senhor. Aí um outro que estava fazendo compra lá, chegou e falou assim, você é evangélico? Aí ele falou assim, pela misericórdia de Deus, ele é da Assembleia de Deus, Mistério Belém, né? Pela misericórdia de Deus, e ali eu senti o envolver de Deus, irmão. Ali eu pude ter a certeza naquele meu trabalho, ali onde eu estava, que se concretizar a palavra de Deus, onde diz, onde um ou dois estiver em meu nome, falando em meu nome, orando ali eu estaria, eu senti a glória de Deus ali no meu trabalho, naquele setor. Eu falei, aleluia, glória a Deus. Enriquece, o Espírito Santo fica alegre, você se regozija. Agora você chega para um abençoado, você está vendo? O fulano, o ciclano, bibibi, e você? Você não vai dar essa resposta para ele, mas olha para dentro de você. Será que você também não tem, talvez, coisas piores do que aquele, do que aquela? Mateus 7 diz, não julgueis, não sereis julgados. Olha como ele é feinho, ele é careca, tem quase cabelo. Aeroporto de mosquito. É, feinho, ele é baixo, ou ele é gordo. Você viu como ele é gorda? Você viu como ele é magro? Você viu como ele é alto? Você viu como ele é baixo? O que está engrandecendo isso? Você viu como ele é um homem de Deus? Aí sim, você viu como ele é uma mulher de Deus? Você viu ela nas limitações dela, mas ela está ali se esforçando. Você viu ela na dificuldade dela, mas está ali ralando. Você viu que ele não está aguentando pegar um saco de cimento, mas está se esforçando. Você viu que ele está ali, olha que coisa linda. Tiago, capítulo de número 3, versículo 6. Diz assim, para nós terminarmos, né? A língua também, Tiago 3, versículo 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Versículo 8. Mas nenhum homem pode domar. Versículo 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus, Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e também maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Deus está falando que é difícil domar essa língua mesmo. Mas só que isso não pode acontecer entre vós. Porventura, deita água, fonte de água, no mesmo manancial, água doce e água amargosa? Aleluia, glória a Deus. Por que nós seremos cobrados? Mateus capítulo de número 12. É bom você estar trazendo assim uma caneta, você vai marcando na sua Bíblia, para nós estar aprendendo, tá? Mateus capítulo de número 12, versículo de número 36. Lá está escrito assim: mas eu vos digo, que toda palavra ociosa que os homens disserem, o que é ociosa? A pessoa que é ociosa é aquele que não trabalha, fica ali sem fazer nada. Ociosidade é isso, tá? Se você vê no dicionário Aurélio, ocioso é que não faz nada. Toda palavra ociosa, o que significa? Que não faz nada, não serve para nada. Toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do... Está escrito o que aí? Juízo. Hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Vocês estão vendo como é sério, gente? A palavra de Deus ensinando hoje? A palavra de Deus hoje está nos ensinando.
Mas, eu convido você a fechar suas Bíblias, nós vamos orar. Mas se por algum motivo qualquer, de repente você ainda está com essa falha na sua língua, com a falha de dentro do coração, como o próprio apóstolo Paulo diz, não contristeis o Espírito Santo que estais em vós, porque você, irmão, você, irmã, esse seu corpo é a morada do Espírito Santo de Deus. Como é que o Espírito Santo de Deus pode morar num coração que só fala asneira? Como é que o Espírito Santo, ele se afasta? Ele se afasta de você. Agora, se você tem umas palavras, se você não só através das suas palavras, mas das suas atitudes, você é tardio para falar, você pensa duas vezes. A sua palavra é uma palavra temperada. É uma palavra que faz bem para as pessoas. Peça isso para o Senhor nesta noite. Meu Senhor e meu Deus, assim como aconteceu com Isaías, Senhor. Assim como aconteceu com Isaías, Senhor, que ele disse. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. E convivo também com pessoas de impuros lábios. Mas Deus, Ele vem com o poder dEle, não só Ele foi com o poder dEle sobre Isaías, mas Ele vem com o poder dEle sobre cada um de nós, você que está nos ouvindo, você que está aqui. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com um tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse, eis que tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado do teu pecado. Se você, dentro do teu coração, você só solta para fora do teu coração, através da sua língua, palavras torpes. O que é essas palavras torpes? Palavras obscenas. Palavras assim que deixa a pessoa triste. O Senhor hoje quer tocar sobre os teus lábios. Talvez você tenha um defeito muito grande na sua vida, de falar palavras que não é de agrado a Deus. Mas o Senhor, assim como aconteceu com Isaías, o Senhor está colocando com um tenaz sobre a sua boca, e com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos ficar todos de pé?